Então, oficialmente, né, iremos dar início à apresentação de TCC da aluna Camila Helena Rostas, tá? E sobre minha orientação, professora Juliana Castelo Branco Vilela, curso de licenciatura em Pedagogia. Camila, terás 30 minutos, né? E depois passamos para a banca, tá bem? Tudo contigo. Certo, professora, muito obrigada. Eu primeiro gostaria de agradecer imensamente a presença de todos que estão aqui. Todas as pessoas que estão aqui são pessoas que participaram da minha caminhada, né, e que construíram junto comigo esse trabalho. Queria agradecer muito, muito aos meus dois orientadores, professora Juliana Peluí e professor Mário, que foi incansável comigo nas discussões, né? Que auxiliou juntos. Nós somos um trio, né? Uma equipe que construiu um trabalho junto, que na verdade era um trio, mas que era uma comunidade, era uma coletividade, né? E eu quero justamente passar isso com esse trabalho. Peço desculpas pela minha voz, eu andei um pouco agitada nos últimos dias, então estou um pouco sem voz, espero que vocês consigam me compreender. Então, o meu trabalho se intitula Contribuições para pensar a educação que emerge da vivência de catadoras e catadores de materiais recicláveis. Observações no sul do Brasil e no Uruguai. Então, eu vou começar a minha apresentação pelo título. Por que a gente fala de contribuição e de emergência, né? Eu, na realidade, enquanto uma aluna do curso de pedagogia, estou me formando pedagoga, né? Eu gostaria de pensar a educação como uma coisa mais ampla, né? Então, a minha perspectiva é uma perspectiva de construção e que eu não estou inventando a roda, né? Eu estou, na realidade, fazendo um apontamento, uma contribuição para que a gente possa pensar melhor uma coisa que já existe, né? Que no caso seria a educação dentro desse coletivo de catadores de materiais recicláveis. A apresentação está dividida em 5 tópicos. Primeiro eu vou falar um pouco da introdução, depois um referencial teórico, procedimentos metodológicos, resultados de discussão e as considerações finais. A minha introdução, né, principalmente para a banca, eles perceberam que foi uma introdução um pouco diferente, né? É uma introdução que, na realidade, conta por que eu cheguei até aqui, por que eu pesquiso isso e por que eu estou sensível a essa temática, né? Então, quando eu fazia o curso de graduação, minha primeira graduação em oceanografia, né, lá no Maranhão, eu comecei a trabalhar na empresa, na Vale S.A., e lá me colocaram para trabalhar com gestão de resíduos. E eu comecei a pensar em tudo que esses resíduos, como é que esses resíduos aconteciam, né? Como é que o processo produtivo acontecia. Só que naquele momento eu até tinha alguma aderência à educação ambiental, mas eu era uma pragmática, né? A minha visão era extremamente pragmática, era de diminuição de resíduos e extremamente diferente da visão que eu acabei construindo ao longo do tempo. E aí eu vim para o Rio Grande do Sul e a convite de uma amiga, na Daiane, ela me convidou a dar aula no curso técnico em meio ambiente. E no curso técnico em meio ambiente eu tive uma aluna que era da Cotracar, uma cooperativa de Gravataí, da mesma cidade em que eu dava aula, e ela me convidou enquanto catadora para conhecer a cooperativa e as demandas que a cooperativa tinha. E a partir de então, eu comecei, né, em 2013, isso, nós estamos entrando em 2023, vão fazer 10 anos que eu estou pensando e discutindo a questão da reciclagem, mas eu tenho que dizer que houve uma virada de chave, né? A partir do momento que eu conheci o movimento dos catadores, esse movimento dos catadores me abriu uma janela, uma porta para pensar outras coisas além da reciclagem em si, né? Que seria esse processo produtivo, mas existem pessoas, existe educação, existe política, existe ecologia, existe uma série de coisas que estão imbricadas nesse processo. Então, a gente precisava pensar sobre isso. E aí, com tantas oportunidades que o movimento me proporcionou, eu resolvi pensar, na realidade, a pergunta central era como é que eu posso contribuir com esse movimento, com essa luta dos catadores. Então, está aqui presente o Alex é uma das pessoas que mais me apoiou nesse sentido, né, que abriu essas portas para mim, para que eu pudesse, junto
com todos os catadores e catadoras que eu conheci até então, pensar um pouco no que seria esse processo educativo. Né? Como que a gente pensou, né, a partir dessa... Como é que eu cheguei até aqui? Então, como pedagoga, eu tenho que pensar o processo da educação. Então, a estrutura do trabalho ali, vocês vão ver que tem quatro grandes tópicos, né? Que eu falo o que é educação, o que é educação popular, o que seria uma educação cidadã e o que seria uma educação ambiental. Então, a partir da fala de Brandão, a gente entende que coexistem e existem várias educações. Não existe uma única educação, né? E essa educação ela vai estar muito condizente, muito relacionada com as questões dos educandos, né? Das vivências dos educandos. Então, é necessário, principalmente quando a gente pensa em um cenário de vulnerabilidade socioambiental, uma educação comprometida com uma transformação social, né? Que realmente atue em prol de uma sociedade que queremos construir. E aí o Freire, lá em 93, ele diz que ele entende essa educação popular como um esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares. Né? Ao longo do texto, né, foi construída uma linha do tempo, não vou me estender muito por conta do tempo, mas, assim, essa educação popular, essa educação cidadã, ela nem sempre teve essa mesma perspectiva que a gente entende hoje, né, de ser para o povo e com o povo. Antes, né, existiam outras perspectivas e, na realidade, o que se entende aqui é que essa educação ela é construída com e para o povo, né, e não dissociada, o educador educa, né, uma educação bancária, mas sim uma educação libertadora. Nessa minha pesquisa, né, sobre educação popular, que vocês viram ali ao longo do texto, eu encontrei uma grande representação, né, dessa cultura popular, dessa educação popular, a partir dos escritos da Carolina Maria de Jesus, lá em 1960. Então, ela vai fazer, na realidade, um monte de contribuições para pensar como é que era a vivência de uma catadora de papéis, de materiais recicláveis, né, basicamente papéis, na história dela. E como é que na periferia, como é que existia a misoginia, como é que existia o racismo, como é que é a fome, né? Então, ela traz vários temas para a gente pensar que não é só chegar na comunidade e dizer que vai educar alguém ou trazer uma cesta básica. A gente precisa, na verdade, de muito mais coisas para pensar realmente a emancipação das pessoas. E aí, agora, mais recentemente, tem um livro do Alex Catador, né, do Alex Cardoso, que ele vai trazer na história dele, né, depois de 20 anos e que ele que ele parou de estudar, ele teve um incentivo e voltou a estudar, e hoje ele está fazendo mestrado na URGS, né? E conta uma história de superação, uma história em que ele tinha todas as oportunidades, ele não tinha tantas oportunidades, mas ele conseguiu ao longo do tempo, né, com força, com o papel da educação, né? Tem uma fala dele no jornal até que ele fala que o papel da educação, né? A educação transformou também a vida dele, assim como transformou a minha. Aproveito para dizer que tem um livro novo agora, que é o Eu Catador, está disponível, quem quiser também falando sobre essas experiências da vivência, né, do que é ser catador. Então esses dois livros, para mim, foram muito importantes para pensar o que é a cultura popular, o que é a educação popular, quais são as contribuições que essas classes menos visibilizadas têm para a academia, né? Porque, às vezes, essa bibliografia ela não é conhecida dentro da academia. Por quê? Né? Como é que a gente faz com que isso seja visibilizado? Tá? Então, muito nesse sentido, assim, principalmente do escrito do Alex, né, o Freire ele pensava numa educação que ela não era só ler a palavra, mas era ler o mundo, uma educação crítica, né? E essa educação crítica não poderia deixar de abarcar a questão ambiental, né? Que não existe uma educação que não seja ambiental. Essa é uma premissa básica, né? A educação ela está sendo mediatizada. O próprio Freire fala, né? Ninguém educa ninguém, nós somos educados entre si e mediatizados pelo mundo.
Então, como é que a gente vai pensar uma educação se a gente não pensar o ambiente? Então, pensando numa educação popular e que seja ambiental também, nós pensamos na perspectiva da educação ambiental popular, que ela vai ser comprometida com a emergente problemática ambiental, que na realidade essa problemática ambiental, quando ela foi começada a ser pensada, ela começou a ser pensada muito por conta de uma crise de recursos naturais, né, problemas ambientais que estavam acontecendo, mas aí, agora, quando a gente pensa em educação ambiental popular, a gente pensa que é não só preservar e conservar o ambiente, mas também contestar as relações de dominação e almejar justiça socioambiental, né? Então, não é simplesmente ensinar coisas, né? É ensinar, estar parceiro, é estar no coletivo, né? Numa construção contínua. Começando a apresentar a pesquisa, né? Eu realizei algumas entrevistas, né, semi-estruturadas. Quem lê o trabalho tem todo o roteiro das entrevistas no trabalho. A amostragem foi feita em snowball. Na realidade, tinha um informante, esse informante foi indicando outros informantes e a gente chegou numa rede, né? Para analisar esses dados, a gente usou a análise de conteúdo de Bardan e ainda há uma fase de validação final com círculos de cultura, que ainda não foi possível ser realizado, mas que para uma futura publicação será realizado e será apresentado, né? Por quê? Porque para ser coerente com o que eu estou falando, né, eu acho que a gente não pode só pegar dados, a gente tem que retornar à sociedade resultados. Então, eu estou apresentando uma parte de um trabalho aqui que, na realidade, eu quero que se torne algo concreto, né? Eu contei com 3 entrevistados. Na realidade, foram 6 entrevistas até o momento. Eu até gostaria de fazer mais, mas a gente utilizou 3 para análise por conta do tempo, né? A primeira entrevistada foi Ana Lídia, de 32 anos. Ela é presidenta de uma cooperativa aqui no Rio Grande do Sul. A Eva Luna, de 36 anos, ela é uruguaia, ela é filha de catadores, né? E ela realiza hoje um trabalho que não é mais na reciclagem em si, mas paralelo como é que se diz, gente? A segurança alimentar das pessoas, me lembrei. E, por último, o professor Xavier, que tem 47 anos, que é uma das pessoas que pensa a formação do movimento, né? A formação educacional dentro do Movimento Nacional dos Catadores. Como alguém já, não sei se todo mundo conhece a metodologia de Bardan, mas a gente separa em algumas categorias. Nós separamos o trabalho em algumas categorias, e aí eu vou falar um pouquinho de cada categoria a partir das perguntas que foram feitas lá no instrumento. Então, quando eu perguntei para os entrevistados o que era educação para eles, emergiu palavras como poder, cidadania, processo político, constituição de sujeitos e garantia de direitos. E toda a fala de todos os entrevistados, ela estava permeada da questão da intencionalidade da educação, que a gente consegue observar isso também lá na bibliografia, né? A gente sabe que na educação existe uma intencionalidade. Então, é muito importante a gente pensar essa intencionalidade, o que a gente está querendo com o nosso processo educativo. Depois, a gente foi falar de educação ambiental, né? O que as pessoas entendiam por educação ambiental. E emergiu basicamente que é um processo mais amplo, carrega em si um caráter utópico e não deveria só acontecer na Semana do Meio Ambiente em junho, mas durante todo o ano. Então, a gente consegue observar que se tem uma visão extremamente crítica, né? Em que a gente não pode pensar essa educação ambiental num determinado momento como um instrumento isolado, né? Então, existe essa visão dentro do movimento organizado e não organizado dos catadores, né? Mas vamos falar um pouco depois sobre algumas diferenças, né? Não quero também antecipar. Então, eu trouxe uma citação que eu achei maravilhosa e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é do professor Xavier, que ele fala: eu vejo a educação ambiental como isso, né? Como uma diversão que entrega imaginários utópicos e imaginários racionais objetivos. Desintegrar as utopias, os sonhos e tal da realidade material
Eu vejo que a transformação da realidade, ela caminha junto. O reino da necessidade caminha junto, né? Quando tu tira a utopia, faz com que as pessoas não consigam enxergar mais a relação com o todo, com os sonhos e tal, com as transformações. Então, esse caráter utópico dessa educação, mas ao mesmo tempo libertador, é o que a gente tenta entender ao longo dessa pesquisa. Falando dos processos de formação, basicamente, né, organizados ou por sindicatos ou pelo próprio Movimento Nacional dos Catadores, né, a gente conseguiu entender que esses processos de formação, eles na realidade são considerados estratégicos. Por quê? Porque a gente consegue pensar nessas formações não só um movimento puramente material, né, o que a gente estava falando anteriormente, mas a gente consegue ver um processo político, social e ambiental, que aí eu trago o exemplo do Movimento Nacional dos Catadores, que é uma luta ambiental, que é uma luta social, que é uma luta por direitos. Então, é uma luta que, para mim, é uma luta muito, muito complexa, né? E também foi levantado durante as entrevistas, né, que as bases que possuem pouca formação são bases que são muito conflitivas e normalmente têm rotatividade e começam a se desintegrar. Então, aí começa o primeiro ponto, né, a importância dos processos de formação para para a formação do sujeito, melhor, né, dizendo, em que ele se torna um sujeito militante, sujeito político, né, que a gente vai falar também posteriormente do tal do sujeito ecopolítico. Também, a partir dessas conversas, a gente conseguiu entender que existem 3 instâncias de educação dentro da organização dos catadores e catadoras, né? A gente entende uma formação mais prática e instrumental dentro dos galpões, na base. Essa seria paralela ou equivalente a uma educação informal que acontece de pessoa para pessoa, né? Então, tu vai ensinando a função. O professor Xavier, né, o terceiro entrevistado, ele nos traz muita questão de gênero nesse processo, né? Essa educação informal, ela precisa ser pensada melhor porque ela acaba reproduzindo papéis de gênero dentro da cooperativa, né? Ou dentro das organizações de uma forma geral. Eu tenho também o viés de formação ecopolítica, que aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse ecopolítico, que eu enxergo dentro do Movimento Nacional dos Catadores, essa formação que é bem ampla, né, mas ao mesmo tempo ela não é uma formação dos bancos escolares. E agora, principalmente quando a gente vê representantes do movimento dentro da universidade, a gente entende que a educação formal também tem um papel muito importante hoje. Por quê? Porque ele vai, na realidade, te ajudar a fazer com que a cooperativa seja realmente autônoma, né? Então, é extremamente importante a gente pensar sobre isso também. Existem 3 instâncias, e essas 3 instâncias elas precisam estar caminhando juntas para que as coisas funcionem, né? Não é só a educação formal, não é só a educação no galpão, que também é importante, mas também essa formação política, ecopolítica, também é muito importante. Outra coisa que também nós conversamos bastante é o papel dos apoiadores, né? Quem não sabe, eu sou apoiadora do Movimento Nacional dos Catadores, né? E uma das coisas que a gente conversou bastante, né, enquanto entrevistas, foi qual é o papel desses apoiadores. A gente tem que falar sobre a causa, sim, mas eu não posso tomar a voz. Eu, enquanto acadêmica, a minha ideia, a minha intenção é dar voz às pessoas às quais eu estou em processo de relação de pesquisa, né? Então, a representação e o protagonismo, essa é a conclusão que a gente chega, que a representação e o protagonismo tem que ser dos sujeitos da categoria, né? Que é nosso papel enquanto apoiador é criar estratégias para que isso aconteça. E essa ferramenta que é o movimento nacional, em especial, eu falo muito do movimento nacional porque é onde eu tenho alguma vivência, né? Ela forma interlocutores qualificados que fomentam a luta e pela garantia de direitos, né? Então, eu ressalto mais uma vez, há uma complexidade, uma abrangência muito grande na luta dos catadores. Por isso é tão importante a gente dar visibilidade, a gente conseguir conversar sobre isso, né, dentro da academia e pensar juntos uma solução viável para que a gente consiga não ter só uma educação que seja, eu quero formar pedagogos para a escola. Que importante,
mas a gente também tem que formar educadores que estejam preparados para lidar na sociedade com os problemas da sociedade, porque isso sim é transformação social, né? Paulo Freire, ele tinha a dualidade educacional da anúncia e da denúncia e do anúncio. Ou seja, não é só importante dizer o que está errado, mas também é importante construir soluções, né? Ele passa, né, ele pensa que é necessário, a gente pensa que é necessário assumir o papel político de falar e ocupar os espaços. A palavra é poder, eu escutei isso essa semana lá na Expo Catadores de um apresentador, né? Que a palavra é poder, então a gente poder ocupar o espaço de fala é um espaço de poder. Então, pensando nesse emaranhado do que é ser catadora e catador, com dimensões sociais, ambientais, políticas, técnicas também, né? Nós chegamos na convergência de uma solução que, para nós, né, é uma solução pautada na educação ambiental. E essa educação ambiental, ela tem uma tendência muito grande, né? Eu sou leitora assídua desse autor, do Lairargues, né? Que um dos últimos artigos dele, ele fala sobre a questão do sujeito ecopolítico. E, na realidade, nada mais seria, né, que uma teoria socioambiental que está pautada na teoria freiriana, que ele diz que o sujeito ele não é só ecológico, que ele tem que fazer tudo ambientalmente correto, mas ele também tem que ser um sujeito político, um sujeito ecopolítico para lutar pela transformação do ambiente, pela constituição de um ambiente mais justo, mais saudável para todos nós, né? Então, esse sujeito ecopolítico, ele é capaz de denunciar a insustentabilidade, mas ele também é capaz de construir e anunciar a sustentabilidade. Então, quando eu enxergo um movimento nacional, eu vejo que ele forma sujeitos ecopolíticos, sujeitos que são capazes de lutar pela pauta ambiental de uma forma muito mais ampla, né? Finalizando, já chegando já nos finalmente, né? Nós chegamos a uma proposta, seria uma proposta de uma educação ambiental popular com a prática de uma pedagogia libertadora freiriana, né? Que, na realidade, a gente acredita que a organização dos catadores, ela tem uma tendência forte de gerenciar, de fazer agentes de transformação socioambiental. E por que não educadores ambientais populares, né? Enxergamos, né, em várias cooperativas, várias iniciativas de educação ambiental, e que essa educação ambiental ela é emergente, né, emergente da categoria. Então, é importante que a gente pense, né, na realidade dos educandos e que a gente assim promova a autonomia, né, que a gente consiga caminhar juntos e que essas três educações, essa educação que acontece na base, essa educação que acontece no movimento social e essa educação que acontece na escola formal, elas consigam convergir para formar um sujeito integral, né? Uma formação humana integral, né? Que, na realidade, vai capacitar as pessoas, na realidade, para o enfrentamento e das práticas cotidianas necessárias, tanto na luta pela cidadania, quanto na luta pela sustentabilidade. Que, na realidade, essas duas lutas, elas são lutas muito fortes dentro do movimento dos catadores. Considerações finais, né? É preciso observar, né, enquanto educadora, o meu papel hoje aqui é trazer para vocês que existem outros contextos educacionais que não só o contexto escolar. Então, eu gostaria que a gente saísse daqui transgredindo também a barreira desses conhecimentos positivados, né? Que a gente amplie os horizontes e realmente possa contribuir com a sociedade de alguma forma, né? Como próximos passos, acredito que fazer mais algumas entrevistas para um escopo um pouco mais denso, né? Validar com os entrevistados a partir do Círculo de Cultura, trazer para eles, olha, eu pensei a partir dos estudos isso, vocês concordam ou não concordam? Né? Trazer esse movimento dialógico freiriano, né? Então, depois disso, depois de validação, a gente publicar, divulgar e conseguir aplicar de verdade isso dentro das nossas vivências, né? Finalizo a minha apresentação dizendo para vocês que os direitos de todos são violados quando os direitos de um grupo são ameaçados. Então, a nossa luta é que define o futuro que a gente quer,
né? E quem tem apenas aspirações individuais jamais vai entender que isso aqui é uma luta coletiva. Eu estou aqui fazendo a minha parte numa luta coletiva, né? Que é a luta pela educação, e uma educação que seja digna e boa para todos, né? O acesso à educação, ele é constitucional, então todas as pessoas têm que ter acesso à educação, né? E a gente tem não só uma educação que a gente vai aprender a ler a palavra, mas que a gente consiga efetivamente, como o Freire dizia, ler o mundo, né? Aqui a minha bibliografia, todo o material que foi utilizado durante esse TCC. Meu muito obrigada, e o movimento está sempre presente. Obrigada, professora. Ok, Camila. Muito linda a tua apresentação, como eu já tinha te comentado, né? Eu achei, assim, pessoal, professor Mário, professora Marli, professora Bárbara, eu agradeço muito a participação de vocês, né, em primeiro lugar. E segundo, dizer, assim, que foi um prazer orientar a Camila, tá? E que, assim, através da leitura e do trabalho, eu enxergo ela nesse trabalho, sabe? Esse trabalho é dela. Tu começa a ler o trabalho, tu tá vendo a luta da Camila, sabe? Então, assim, eu fico até emocionada, eu tô arrepiada. Camila, eu assim, ó, só tenho que te dar os parabéns, e agora vamos ouvir a banca, né? Cada professor terá 10 minutos, e depois a gente conversa mais um pouco no final, tá bem? Eu vou fazer o seguinte, assim, a professora Marli, ela, como é interna, ela vai ficar para depois. Nós temos 2 convidados, né, Marli? Então, eu vou passar primeiro para a professora Bárbara, depois professor Mário, e encerramos com a professora Marli. Pode ser? Então, agora falei de vocês. Muito obrigada. Bom, então, primeiramente, né, uma boa noite a todas e a todos. Eu começo agradecendo, então, a vocês pelo convite, né, de compor, então, essa banca de TCC da Camila. A Camila é alguém que eu tenho bastante carinho e bastante admiração, né, me acompanhou agora nos últimos 2 semestres com um estágio de docência numa disciplina que eu ministro no curso de licenciatura em computação, e, né, posso dizer assim que conjuntamente comigo ela ministrou a disciplina, conduziu as aulas, e ali já nesse contato já fui percebendo todo o estudo e todo o envolvimento da Camila com o campo da educação ambiental, né? Então isso foi ficando evidente no trabalho que ela realizou junto aos estudantes da licenciatura em computação, todo o engajamento social, político, né, que a Camila traz, assim, na sua bagagem de conhecimentos também, assim como, né, fui conhecendo um pouco mais da Camila e criando aí um laço que eu posso dizer de amizade, né, Camila? Então, e a Camila é filha de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que está aqui, que é minha colega, minha amiga, a professora Márcia, né, professor Guilherme, então tenho um carinho enorme e admiração por eles. Então, quando a Camila me convidou para participar da banca, eu fiquei muito feliz com o convite, e fico muito feliz de estar, né, com vocês aqui hoje, podendo acompanhar um pouco da trajetória da Camila no curso de pedagogia, que é o meu curso de formação também, né? Então, a minha formação inicial também, sou pedagoga, né, e fiquei muito feliz com esse convite de voltar, né, e ter esse contato aí com o TCC da Camila. Eu não cheguei a elaborar, ainda perguntei para a Camila se teria, assim, um parecer para encaminhar, enfim, não cheguei a elaborar um parecer, mas eu tenho algumas anotações e alguns apontamentos. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito satisfeita, posso dizer, com a leitura do trabalho da Camila. Eu considero, assim, que o trabalho, que o texto que nós recebemos, tanto ele quanto a apresentação aqui da Camila hoje, demarca, como bem disse, né, a orientadora da Camila, a professora Juliana, demarca o trabalho que é da Camila, né? Eu acho que quando a gente vê todo esse envolvimento do estudante, tanto na escrita quanto aqui na defesa do seu trabalho, e a gente percebe, ainda que, né, estejamos cada um e cada uma de nós nas suas casas, a gente percebe aí todo o envolvimento da Camila com a temática de trabalho dela. Isso, para mim, ficou evidente, tanto na escrita
quanto fica evidente aqui na apresentação dela. Tá? Então, gostaria de parabenizar por isso. Acho que a Camila traz, como ela disse, eu comecei a introdução um pouco diferente. Eu, particularmente, sou favorável e gosto muito quando a gente consegue perceber em um trabalho acadêmico o envolvimento do estudante, de entender por que o estudante escolhe, então, aquela temática de pesquisa, aquele problema de pesquisa, por que trilhar aquele percurso e não outro. E eu acho que isso ficou muito bacana no trabalho da Camila, a contextualização que ela traz ali no começo do trabalho, até chegar à pergunta de pesquisa dela. Então, eu gostaria de parabenizar por isso, e não só parabenizar, como destacar. Destacar a qualidade do trabalho, né, a qualidade teórica do trabalho, um trabalho muito bem fundamentado, né, bem escrito, com uma temática extremamente importante, relevante, pertinente, atual, né, com todo um engajamento, um compromisso social e político que traz esse trabalho da Camila. Então, são aspectos, né, que eu gostaria, assim, de destacar bastante do trabalho. E aí eu tenho algumas pequenas sugestões para fazer, tá, para o trabalho, na sua entrega da versão final, dizendo assim que são sugestões, né, que depois vocês vão conversar e vão, a Camila vai conversar com os orientadores aí, definir, mas são pequenas sugestões, tá? Uma delas eu acho que é muito tranquila de resolver, que eu acho que tem uma oscilação no texto de primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural e terceira pessoa, né? Então, eu acho que precisa, para a entrega final do trabalho e para submeter o trabalho, né? Agora eu não lembro, não chegou a submeter ainda para nenhuma revista, né? Isso, então, para submeter, que eu recomendo também a publicação do trabalho, eu acho importante fazer essa correção mais em termos linguísticos, tá? De fazer essa correção aí, padronizando o artigo, se vai escrever no plural, no singular, na primeira pessoa, enfim. Tá? Então, essa é uma sugestão, tá? Depois, então, uma outra coisa que eu fiquei pensando para conversar com vocês aqui, né, foi na questão de que eu entendo que quando a Camila traz a questão metodológica, por exemplo, ela poderia já mostrar o termo lá, o termo de consentimento, enfim, já deveria aparecer no texto, porque eu fui lendo o texto e fui me perguntando, tá, mas esse trabalho passou, né, por algum tipo de termo de anuência, enfim, isso só vai aparecer no final lá do trabalho. Eu acho que já poderia aparecer descrito em termos metodológicos no texto, como ela fez isso, tá? Essa é uma outra sugestão que eu gostaria de fazer. E aí tem mais uma sugestão que eu acho até que é mais essa, que é a seguinte: a Camila vai falar lá, né, vai explicar como é que ela fez a pesquisa, vai falar das entrevistas e vai nos falar dos círculos de cultura, né? E aí eu entendi que era um desejo muito grande da Camila de realizar os círculos de cultura, mas que não deu tempo. É isso, a pesquisa é limitada, a gente tem que dar um tempo, tem um tempo para dar conta, né, de coletar os dados, de analisar, enfim, e algumas coisas ficam. Então, eu entendo que seja desnecessário tu mencionares os círculos lá, já que tu não faz isso no teu trabalho. Então, eu acho que tu deverias ficar para esse artigo com as entrevistas, né, que tu fazes a análise muito bem feita, por sinal, das tuas entrevistas, né, tens os teus dados ali, e deixa os círculos para um outro artigo, que, como tu mesmo disseste, né, Camila, que é algo que tu deseja, que é algo que tu quer fazer, que tu quer terminar, bom, mas aí tu vai fazer numa outra etapa, daqui um pouco vai te render, né, vai poder produzir um artigo só sobre os círculos de cultura, que realmente deve ser um trabalho bem bacana de se fazer, mas que tu não fez. Então, eu, particularmente, sugeriria retirar do texto, porque, né, efetivamente ele não aconteceu. Então, acho que não tem por que também ficar justificando o que não foi feito ali, só apresentar o que realmente foi feito durante o TCC, tá? Essas seriam as minhas sugestões, tá? Para o trabalho da Camila. Mais uma vez, assim, parabenizar o trabalho de vocês, parabenizar a qualidade. Principalmente me chamou muito a atenção a qualidade teórica do trabalho, que nem sempre a gente consegue, né, num TCC
que o estudante tenha todo esse arcabouço teórico, todo esse investimento que a Camila fez e que realmente, assim, é de muita qualidade. Então, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho e fico à disposição. Muito obrigada, professora Bárbara. Agora passo a palavra para o professor Mário. Olá, boa noite a todos e todas, todos. É um prazer estar com vocês. E esse processo de construção da Camila, a gente vem se construindo há algum tempo, na verdade, né? É uma construção conjunta, eu diria. E trazer a problemática, né, do ponto de vista da educação ambiental informal, né, ou da educação ambiental de base, valorizando os protagonistas de algo que a gente entende como necessário e fundamental, né, hoje, no trabalho reconhecido por nós que atuamos na área, principalmente com quem busca, de alguma forma, dar suporte ou subsídios à organização do Movimento Nacional dos Catadores, ou a FECAT, eu falo aqui de Criciúma, Santa Catarina, né, e assessorando a FECAT, mas a perspectiva de olhar para um transformador ambiental, um agente ambiental, na verdade, o catador e a catadora, como eles se denominam, e problematizar as condições da sua existência e como eles se representam e a representatividade deles na sociedade, me parece que é isso que a Camila traz para o trabalho, né? E essa verdadeira educação ambiental, ela tem que ser aquilo que talvez a Camila tenha proposto ali, né? Que ela deve pertencer à comunidade. Então, nós, como professores que somos, ou pedagogos, né? Muitas vezes a gente tem a pretensão de levar a transformação para a sociedade, quando, na verdade, a gente precisa estar com a sociedade, transformando-se e transformando-a, né? A gente, na efetiva troca de saberes e troca de conhecimentos, como o Paulo Freire coloca, né? Então, a verdadeira educação ambiental, ela tem que pertencer à comunidade, tem que partir dela e ela problematizar e retornar a ela construída com ela. Então, nós, né, talvez pensemos, né, junto, que esse processo educativo ele vai ser transformador e libertador na medida em que realmente o protagonismo for da catadora e do catador. E aquilo que a Camila tenta fazer, eu acho que muito mais do que na assessoria e também na militância, dá para dizer assim, né? Desse processo dialógico, realmente, né? Em que nós estamos num papel importante, mas quem transforma a realidade, quem vivencia a realidade, é algo que a gente se apropria na leitura do trabalho do Alex, ou na leitura que a Jennifer faz, que eu sei que também trabalha muito nessa perspectiva. São vivências que eles nos dão a oportunidade de conhecer. Ou quando a gente lê Carolina Maria de Jesus, a gente vai perceber qual é essa realidade. E estando com eles e para eles, talvez, né, a gente consiga perceber o quanto nós podemos aprender antes de querer ensinar, né? E, Camila, tu fizeste um trabalho muito bom, acho que a gente fez muitos debates nesse processo ali. Volta e meia, eu te repassava informações, dizia, olha, quem sabe esse autor, quem sabe aquele outro autor, talvez tenha me excedido em alguma coisa. Então, eu peço desculpas por isso, mas parabéns pelo trabalho, muito bem conduzido. E concordo com todas as observações da professora Bárbara, eu acho que ela fez uma leitura cirúrgica, pontual, bem clara. Realmente tem um problema de pontuação, de concordância, de verbo. Acho que isso tudo se ajusta. E também compreendo que é necessário talvez tirar aquela questão que não foi abordada, que não deu tempo, né? Exatamente para poder ter, num primeiro momento, um artigo, um viés, e continuando, que eu sei que você vai continuar, tá até a bandeira do movimento ali no fundo, né? Fazer esses círculos, né, de conversa, fazer vai ter oportunidade, e junto com o Alex, junto com o Cristiano, junto com outros militantes, junto com a Lid, que está aí, assistindo também, acho que as oportunidades serão, né, grandes, e quero que ali do sul, do Rio Grande do Sul, há uma demanda enorme disso, de empoderamento, e é cada vez mais importante e necessário
essa autoafirmação de uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes é invisibilizada e sofrem de preconceitos e outros injustiças, e há uma inclusão perversa aí que a gente precisa reverter, né, para de fato acontecer. Obrigado, Camila, e a essas considerações que eu queria fazer. Muito obrigada, professor Mário. Passo a palavra agora para a professora Marli. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá. Então, inicialmente, eu quero agradecer à professora Juliana Castelo Branco Vilela, ao professor Mário Henrique, em especial a acadêmica Camila Helena Guimarães da Silva Rostas, o convite para participar dessa banca de defesa do trabalho de conclusão do curso de Pedagogia do IFSU, titulado Contribuições para Pensar a Educação, que emerge da vivência de catadores de materiais recicláveis. Observações no sul do Brasil e do Uruguai. Obrigado pela oportunidade de problematizar e aprender com vocês. Também eu gostaria de cumprimentar com boa noite a professora Bárbara Reas-Carré e os demais participantes aqui presentes, a família, os colegas, os amigos, os colaboradores da pesquisa da Camila. Então, inicialmente, como professora e pesquisadora, eu gostaria de realizar uma pequena leitura extraída do livro Educação Ambiental, Dialogando com Paulo Freire, do Carlos Frederico Loureiro e da Juliana Torres, que são os organizadores, como forma de dialogar com os autores que a acadêmica trouxe e que está no prefácio, na página 10 do referido livro. E diz assim: Paulo Freire é tudo isso. É o facho de luz do farol que ilumina o caminho. É a clareza que dá a segurança. É a torre que dá o fundamento. É a energia que comove e movimenta. É a certeza que dá a esperança. Paulo Freire nos brinda com uma fórmula possível de lidar e transformar a realidade presente no mundo. A leitura e a compreensão do mundo em Paulo Freire é a possibilidade de tomar o destino nas próprias mãos. É a possibilidade de construir outro projeto societário por meio da educação. Aliás, poderíamos dizer ser essa, inclusive, a dimensão freiriana da educação. Então, a Camila, nas suas 27 páginas, ela nos brinda um pouco com essa presença do mundo freiriana e essa transformação da realidade. O texto é prazeroso, é fluente, ele é bem estruturado. A Camila, ela é hábil com as palavras, ela é envolvente, e ela amarrou muito bem os autores com suas ideias, fazendo diálogo e uma postura nessa difícil arte que é a escrita. Aparece, eu concordo com a Bárbara, eu não combinei nada com a Bárbara, e não vão achar que nós combinamos. Aparece a autoria da Camila e toda a dedicação de quem realmente esteve debruçada nos estudos. Eu parabenizo pela qualidade realizada na pesquisa para fazer o TCC. Ela trabalha com autores potentes, como Freire e Brandão, né, que são pedagogos de raiz, e outros, e ela conseguiu dialogar muito bem com eles. Ela foi costurando, atravessando o texto, sem perder o foco, o fôlego e a ideia que ela queria evidenciar. Eu gostei, como a Bárbara, nós não combinamos, muito de ler as questões inquietantes que inspiraram a estudante a pesquisar a respeito do tema, em que apresenta sua trajetória acadêmica e profissional. Por quê? Porque eu entendo ser esse aspecto muito importante para quem faz pesquisa em educação. Eu acho que sempre isso tem que ser evidenciado, tá? Evidenciando a relação da pesquisadora com o tema a ser pesquisado. Quando ela diz assim: peço licença para, nessa breve introdução. Bom, eu gostei muito como a acadêmica deu conta de sair da primeira pessoa para a terceira, né? E continuar o texto. Realizei esse trabalho em conjunto com os meus orientadores, e assim ela conseguiu driblar e sair. Mas eu também penso como a Bárbara, que depois seria pertinente ela uniformizar.
O título do trabalho começa pelo título do trabalho, né? Que ele é fidedigno com o que realmente nós vamos ler e apresenta um belo apanhado do conteúdo. O tema proposto é relevante, atual, ele contribui para a academia, para a educação ambiental e a sociedade em geral. Parabéns pela escolha da temática. É uma discussão importante e trará significativas contribuições para o campo educacional. Eu destaco a riqueza de detalhes que a acadêmica trouxe em cada sessão e apresenta em seu TCC, principalmente na sessão dedicada ao referencial teórico. Saliento também o quanto a acadêmica se apropriou dos principais conceitos, sendo breve e objetiva. E aí, para isso, eu sempre tenho como referência Fischer, que ela é uma autora que ressalta que, mais que repetir e citar os autores e demonstrar a compreensão dos achados teóricos, nossa tarefa maior enquanto pesquisadores é de mostrar que os conceitos precisam ser produtivos. Eu fiquei muito animada com a pesquisa da Camila, em que ela poderá dar continuidade nessa discussão sobre as contribuições para pensar essas diversas educações. Eu ressalto também, como positivo, me chamou muita atenção, a utilização da obra da Carolina Maria de Jesus, Quatro de Despejo, para compor com argumentação e subsidiar com as problematizações. Um pouco de poesia nesse deserto. A metodologia está bem delineada, ela delimitou bem o campo, ela trouxe os sujeitos da pesquisa, o objetivo para mim ficou adequado, ela encaminhou o estudo que a estudante pretendia desenvolver, a pergunta ficou bem formulada e potente, e as citações, conforme eu falei, né, conversaram com o texto e não ficaram ali à toa. Isso também é bem complicado de fazer. A apresentação oral do estudo foi realizada com desenvoltura e tranquilidade, os slides ficaram bem construídos e adequados. Eu ouso contribuir um pouco, vou contribuir um pouco, tá? Mas é só uma ousadia menos, e é apenas perfumaria, e que nada vai interferir na qualidade da pesquisa realizada. Relembrando também que essa minha contribuição é uma ótica, né, baseada em cima da minha perspectiva teórica, fruto das minhas vivências, né, e que pode ser discutida com os professores orientadores, né, para ajustes ou não. Eu sugiro que a sigla ali da educação ambiental, no resumo, por uma questão da BNT, seja colocado no parêntese. Eu não sei se me passou ou não, mas durante o texto, a sigla MMCR, na primeira vez que foi citada, ela não aparece. Eu não sei se pode ter me passado, tá? Que ali, quando vocês dizem que vocês utilizam, a partir dos estudos da análise dos conteúdos de Bardin, eu sugiro que utilizem com inspiração na análise dos conteúdos de Bardin, vista a complexidade dessa análise, tá? Então, eu acho que a palavra inspiração dá conta dessa grande complexidade que é a análise de conteúdos de Bardin. Sugiro também que ampliem o conceito e a definição do círculo de cultura virtual, se é que vocês vão usar, né? Para tanto, eu sugiro o próprio livro que eu citei ali no começo, do Freire, e que utilizem algum metodólogo para definir as entrevistas semi-estruturadas, ainda que eu saiba que é um artigo, e, para tanto, né, muitas opções são feitas ao longo do caminho, mas com absoluta certeza vai servir como referência. Seria uma espécie de generosidade com os leitores, considerando que essa pesquisa, eu tenho certeza, vai ser lida, né, por muitos e vai ser transformada em artigo, dada a sua qualidade. Também eu sugiro que, quando transformado em artigo para publicação, evidencie com destaque as falas dos sujeitos da pesquisa, dando total visibilidade, tramando um diálogo com alguns autores. Eu acho que é lindo e potente. Aí, exemplo do que tu fizeste ali nos slides, né? Tu desse o destaque ali para a fala de um dos sujeitos, né? Então, eu desejo sucesso na jornada da Camila e que sua pesquisa desdobre nos ambientes acadêmicos, para tanto, conforme eu falei, que o artigo seja encaminhado para uma revista. Eu também desejo que a aluna possa, dessa forma comprometida, como ela apresentou a sua pesquisa, continue seus estudos, que eu sei que ela continua.
Eu considero o TCC aprovado, com muitos méritos, conferindo a nota máxima em todos os quesitos da avaliação. A minha única pergunta é se os resultados encontrados na pesquisa te surpreenderam ou não. Depois você pode falar sobre isso. Eu parabenizo também os professores orientadores que encaminharam o percurso da orientanda, desdobrando nessa pesquisa potente que a Acadêmica por Hora apresenta, um estudo colossal, com muita envergadura, tá? Porque dá muito prazer, né, ter uma aluna como a Camila, né? Que a Camila, eu entendo que ela é uma menina, ela é muito humilde frente ao conhecimento, ainda que ela indague, ela questiona, mas ela se abre para as aprendizagens, né? Porque ela é minha aluna também. Ela é generosa com os colegas, eu acho isso, assim, de uma grandeza tão grande, né? Ela é estudiosa e ela é muito delicada. Então, a Camila, para mim, ela furou a bolha, como ela mesma disse ali, né? Por mais Camilas, então, discutindo, estudando Paulo Freire, renovando seus conceitos no contemporâneo, discutindo as questões do presente e do futuro no nosso planeta. Como ela mesma disse, né, essa luta diária pela cidadania e pela sustentabilidade. Então, eu concluo minha fala novamente citando Freire, retirado dessa vez do livro Pedagogia da Autonomia. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua superação. No fundo, o nosso sonho. Foi disso que a Camila nos trouxe. Espero ter contribuído. Agradeço as aprendizagens que me proporcionaram em relação à educação ambiental popular. É isso. Professora Marli, muito obrigada. Adorei a tua fala, a tua mensagem, muito linda.